o meu nome é Jenny Silva, sou enóloga da Adega Castelo Rodrigo. Então vamos passar para a harmonização entre vinhos e queijos. Eu trouxe 4 vinhos para vocês provarem. Vamos começar então pelo Castelo Rodrigo Pinky. Aqui está ele. É um vinho DOC Beira Interior, o ano dele é 2016. É 100% da casta síria. Nós não elaboramos mesmo só com uvas e até de uma vinha determinada só de Síria. A vinificação foi bica aberta, com temperatura controlada. Ele que aguenta na garrafa, pelo menos uma evolução, pelo menos 2 anos no mínimo. A temperatura de serviço é cerca de 10 graus. Tem um aroma muito frutado, muito tropical, muito característico de lá, com uma acidez também característica de um vinho de altitude. E acompanha muito bem pratos de peixe, marisco, carnes. Há quem diga também sushi. Um segundo vinho, vamos provar, então também é 100% Síria, só que este Síria fizemos então retificação da cor. Podemos falar que o primeiro vinho é um vinho mais natural e este podemos falar então de um vinho mais elaborado. Este vinho também é um DOC Beira Interior, também da casta síria, vinificado também de bica aberta, mas este fermentou cerca de 3 meses em carvalho francês. O consumo dele será de imediato, aguenta pelo menos 2 anos, temperatura de serviço cerca de 10, também bastante frutado, bastante aromático, uma boa acidez e acompanha bem também pratos de peixe, marisco e carnes brancas. De seguida, também vamos provar Convento de Aguiar, que é um reserva branco, em que ele é constituído por 3 castas, a síria, a malvasia fina e o arinto. Este vinho estagiou também em barricas de carvalho francês, com a remontagem periódica das borras finas, para lhe dar um pouco mais de volume e estrutura. É um vinho que aguenta, pelo menos uma boa evolução, 4 anos. Como é um vinho reserva, vamos servir com uma temperatura um pouco mais elevada em relação a um vinho mais jovem. É um vinho que apresenta um aroma frutado e uma boca bastante equilibrada e acompanha bem pratos de peixe e de marisco. Por último, trouxe um vinho tinto, um vinho Convento de Aguiar Reserva Tinto, também DOC Beira Interior. O ano dele é 2014, ele foi elaborado com 2 castas, Touriga Nacional e a tinta Roriz. Ele estagiou cerca de 1 ano em carvalho francês e americano. É um vinho também bastante encorpado, bastante complexo, que apresenta aromas a especiarias, a frutos vermelhos, chocolate, algo doce. E acompanha muito bem pratos de queijo e de carnes. Vamos então provar estes vinhos com 3 queijos. Os queijos é um queijo fresco, é um queijo brie e é o queijo emmental. Vamos tentar fazer uma associação de como gostam, de qual vinho vai acompanhar melhor esse tipo de queijo. Agora vamos então falar aqui um pouco sobre os vinhos. Possivelmente para o primeiro queijo devia ser um vinho mais leve, que é um vinho fresco. É um vinho fresco, um queijo fresco. Então, a harmonização de vinhos e queijos. Para um queijo fresco, temos os espumantes e os vinhos brancos leves para fazer então a harmonização. Os queijos frescos não têm casca, são úmidos e não possuem uma textura macia e de sabor suave. São queijos com menor teor de gordura e logo pouco calóricos que evidenciam o sabor do leite. Os queijos frescos curados possuem uma fina casca coberta por bolor e podem conter determinadas ervas e condimentos. Os queijos frescos e os frescos curados, como o feta e o mascarpone,
são harmonizados com vinhos brancos leves, frutados e refrescantes, com acidez elevada, para equilibrar com a acidez dos queijos, como por exemplo o Sauvignon Blanc, o Alvarinho ou os espumantes. Quero fazer a ligação com o primeiro? Então, neste caso, poderíamos escolher para o primeiro, sendo um queijo fresco, um vinho mais leve. Nunca seria um tinto, como a maioria estava a falar, nunca deveria ser, mas os gostos não são todos iguais, certo? Neste caso, poderíamos ir para o Pinking ou para o Síria. São vinhos, sim, o Síria, o segundo Síria sem ser com Pinking. São vinhos mais leves e com uma boa acidez. Temos os queijos de pasta de massa mole. Estamos a falar, neste caso, o Brie, que também provaram, que pode acompanhar com os espumantes, com brancos leves ou tintos leves. Estes queijos de massa mole possuem uma fina casca branca e macia, são cremosos por dentro e alguns apresentam sabores amanteigados e levemente salgados. Os queijos brancos moles, o Brie, como também o de azeitão, o Serra da Estrela, são acompanhados com espumantes, seja pelo equilíbrio da acidez, seja pelo sal moderado do queijo e pela efervescência do vinho. São também aconselhados para o Riesling ou o Staminer. A remissão a cogumelos, usual nos queijos deste grupo, abre espaço para o Pinot Noir, que são frutados e com poucos taninos. Então, nestes vinhos que provamos, íamos fazer então ligação com qual? Poderá ser com o 3, com o reserva. Um vinho mais complexo. Exatamente. Sim, mas este tinto não acho que não é muito frutado. Ele é mais complexo. O tinto que vocês provaram. Temos outro tipo de queijo, os queijos semimoles, que não fizeram então a prova desse tipo de queijo, que acompanha com brancos leves, tintos leves e medianos. Queijos semimoles podem ter a casca seca ou mole levemente pegajosa, dependendo do número de vezes que foram lavados com salmoura. Pasta pouco úmida, maleável, cremosa e por vezes levemente adocicada. Os queijos semimoles, como temos o exemplo, o Edam, que é da Holanda, o Gouda também que é da Holanda, apresentam uma textura discreta, criando uma combinação perfeita para os vinhos brancos aromáticos, principalmente o Staminer e o Riesling. Estes vinhos têm uma característica de serem bastante aromáticos. Entre os vinhos tintos, os leves e frutados, como o Pinot Noir e os Beaujolais, são uma boa opção para quem gosta de algum tanino. Não provámos este tipo de queijo, mas provámos então um queijo duro, o Emmental. Então o Emmental faz uma boa harmonização com espumantes, tintos encorpados ou fortificados. Os queijos duros muitas vezes são prensados e cozidos, onde a casca pode ser bem áspera e de cor intensa. A massa, além de quebradiça, tem muito pouca umidade. Os queijos duros, tipo o Emmental ou o São Jorge, têm sabores muito fortes e complexos, por isso são muito indicados para os tintos encorpados. E vocês provaram um tinto bastante complexo. Nestes queijos, a acidez é atenuada pelo tempo, o que evita a competição entre os taninos dos vinhos. É preciso um vinho com corpo para enfrentar a riqueza dos queijos duros. Quanto mais duro o queijo, mais corpo o vinho deve ter. Então, no último queijo que provaram, seria também o último vinho que provaram a fazer então este casamento. Finalmente temos um último queijo, um último grupo, os queijos azuis, também não provaram, que ligam com vinhos fortificados. Estes queijos, a cura é realizada por bolores, onde se desenvolvem nas perfurações feitas ao queijo. Sua textura é úmida e os seus sabores são intensos. Os teores de sal são bem elevados. Nos queijos azuis, exemplo Roquefort, o sal aproxima-se do limite para os vinhos tintos. O contraste do salgado com o doce, mais o traço do caramelo dos queijos, resulta em harmonizações clássicas. Neste caso, o último vinho que provaram, o tinto, também iria ligar com este tipo de queijo.
As particularidades de cada queijo azul conduzem a uma linha sutilmente diferente entre os doces. Assim, o Stilton é imbatível com um Porto Vintage, o Roquefort com o Sauternes, um Gorgonzola com um Porto Tawny. Acabou!